Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, nós estamos aqui iniciando as nossas reflexões hoje sobre a obra Pão Nosso de Emmanuel. Então, agradecemos a companhia de todos e vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações para darmos continuidade ao nosso estudo. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que os bons amigos espirituais não nos faltem, Pai, a fim de que possamos ter melhores reflexões, consciência em paz, iluminada, para escolhas mais felizes do nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, guiando os nossos passos, orientando a nossa caminhada de forma mais tranquila, mais concorde, a lei do amor que rege todo esse universo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos lá os amigos, Isabel, Cláudia, Jane, Laura, Marcelo, sejam todos bem-vindos, Aparecida, Ivete, sejam muito bem-vindos. É sempre motivo de alegria quando estamos aqui, trabalhando juntos, fazendo alguma coisa de bom pela nossa própria vida. Então, amigos, hoje é nossa noite de reflexão a respeito da obra Pão Nosso de Emmanuel. Hoje a nossa lição é de número 108 e tem como título Oração. Vamos ver em que Emmanuel está baseado para falar sobre isso. Antes, boa noite, Gil, Kazuca, Yara, Brígida, sejam bem-vindos, Cidinha, muito bem-vindos para que nós possamos começar a nossa jornada de hoje com alegria. Dilza chegando também, a gente agradece sempre a companhia de todos, Silvia, sempre um motivo de festa para o nosso coração. Vamos ver se a gente clareia um pouquinho mais essa imagem, acho que agora melhorou um pouquinho mais. Terezinha também, boa noite. Gente, nós estamos nessa lição 108, que Emmanuel vai se utilizar de uma passagem, um versículo da carta de Paulo aos Colossenses. E ele vai pegar o capítulo 4, o segundo versículo, onde está escrito: preservai em oração, velando-se com ação velando nela com ação de graças. Então, nós gostamos sempre de pensar, né, a quem ele escreveu, quando, qual era a intenção, o conteúdo dessa carta. Então, nós vamos ver que Paulo, nesta carta aos Colossenses, é uma reação, ele está reagindo a falsos ensinamentos em Colossos. Colossos era uma região que hoje está na Turquia, né? E essa região havia ensinamentos diferentes daquele que era pregado por Jesus. Assim, Paulo está chamando atenção. Ele dá ênfase nessa carta à divindade, então a Deus, à missão de salvação de Jesus para os homens e a supremacia de Jesus acima de todas as criaturas. Quando ele escreveu, ele estava preso em Roma, a primeira prisão dele em Roma, que depois ele sai, na segunda que ele volta, e daí que ele vai ser, então, executado. Mas essa primeira prisão em Roma, por volta do ano 60, 62, é que ele escreveu esta carta aos Colossenses em razão desses falsos ensinamentos que estavam sendo introduzidos no meio dos ensinos de Jesus e desvalorizando, desmerecendo a pessoa e os ensinos de Jesus. Vamos lá, boa noite a Marta, Carol, Cleusa, sejam todos bem-vindos, Mauro, Clemilda, a Franci, todos muito bem-vindos, é sempre motivo de alegria para nós, seu Antônio também conosco. Nesta carta que ele escreve então aos Colossenses, que eram os primeiros cristãos de Colossos na Turquia, ele diz que os colossenses eles pensavam ser melhores que os outros. Eles eram orgulhosos, né, de si, então começavam a colocar umas ideias na cabeça de que eles eram melhores que os outros. Por quê?
porque eles observavam detalhadamente, cuidadosamente, certas ordenanças exteriores, cultos, rituais que eram de época. Então eles cumpriam aquilo à risca. Por conta disso, já se achavam melhores que os outros. Também porque eles se abstinham de muitos prazeres físicos e entendiam que esse era um outro ponto a favor da sua santidade, de serem criaturas melhores que as outras. Além de prestarem culto aos anjos. A ideia de anjos, ela vem nos contextos religiosos, desde a obra Gênesis, o livro, né, o primeiro livro, Gênesis, né, quando a questão do Jardim do Éden, da perda daquele local de delícias, de coisas boas que Adão e Eva perdem, são expulsos dali porque pecaram, e ali começa então no capítulo 3º dizendo que 3 anjos foram colocados às portas daquele jardim do Éden para impedir entradas. E anjos, na verdade, a palavra, ela significa mensageiros de Deus. Então qualquer ser espiritual que pudesse trazer uma mensagem de Deus era considerado anjos. Daí a ideia de voar, porque muitos eram vistos em visões, em aparições, e desapareciam no meio do caminho. Então pensava-se em voar, porque sumiam de algum jeito, tinha essa ideia. Assim surgem anjos. E anjos bons, que esses do Jardim do Éden, dos céus, e anjos maus, que eram das regiões complicadas, as regiões infernais, como as religiões vieram trazendo. E o povo de Colossos, os primeiros cristãos, os colossenses, eles tinham o culto aos anjos. Então, por serem cumpridores dos ritos todos, serem cumpridores do culto aos anjos, por se absterem de alguns prazeres materiais, eles se achavam melhores que ninguém. Eles se achavam mesmo e se pensavam santificados, criaturas santificadas. Eles estavam agindo direitinho, cumprindo uma parte das coisas, mas só essa demonstração de orgulho deles de se acharem melhor que todo mundo já é uma coisa que pesava em desfavor a eles. E Paulo censura esse modo de pensar de santificação, porque está cumprindo algumas obrigações, algo que foi preconizado como ideal, mas nem por isso eram diferentes das outras criaturas. Então ele censura nessa carta aos Colossenses e fala que a redenção, ou seja, o santificar-se, o colocar-se mais próximo da lei de Deus, essa redenção é obtida somente através do Cristo, porque ele trouxe o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele trouxe ensinos, ele trouxe tudo isso de bom. Quer dizer, só ele podia mostrar esse caminho de santificação da criatura. E não aqueles homens, os judeus tinham o maior orgulho de serem humildes. Tem gente que fala: eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa humilde. Então, são duas coisas que não se combinam. Mas aqui nós vemos Paulo chamando a atenção, né? Que somente a redenção, o aproximar-se de Deus, o vivenciar essa lei de Deus, somente é conseguida através de Jesus, através dos seus ensinos. E ainda acrescentava: e devemos ser sábios em servi-lo, em atender o chamado de Jesus. Devemos ser sábios. Então não é só saber tomar ciência dos ensinos de Jesus, é colocar em prática esse ensino como um servidor fiel, mas com a sabedoria do que fazer, como fazer e quando fazer. Essa é a sabedoria. Então, além do nosso aprendizado, de tudo que a gente aprende na vida, nós temos também que adquirir a sabedoria de como e quando nos utilizarmos disso para algo melhor. Também nesta carta, Paulo vai exortar
a colocarem o coração nas coisas que estão no alto, então nas coisas do espírito. A expressão de colocar o coração, quer dizer, o centro da sua atenção, o centro dos seus sentimentos nas coisas de Deus, a abandonarem os pecados que praticavam antes, porque sim, traziam muitos enganos, como todos trazemos, e ao tomar ciência dos nossos enganos, o convite é que deixemos de nos enganar naquela situação. E a terem misericórdia uns com os outros. Esse era um conselho, então, de Paulo, que se tivesse misericórdia uns para com os outros. E aí, então, nós vamos à carta, no seu capítulo 4, que é de onde Emmanuel vai tirar no versículo 2 a citação que ele usa para refletir sobre oração. No versículo 1, ele registra: vós, senhores, fazei o que for da justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então eles mostravam que nós tínhamos que ter um comportamento, aqueles homens de época que todos nós temos hoje, que ter um comportamento de justiça e equidade para com aqueles que nos servem, que estão conosco, que partilham conosco da jornada terrena. Justiça e equidade, igualdade, não tem diferença. Aos olhos de Deus, não existe diferença entre os seus filhos. Todos são iguais. Todos são iguais, né? Tem um filme aí, todos somos iguais. Todos somos um. Para que a gente pense sobre isso. Na verdade, sentimos as mesmas dores, as mesmas aflições, temos as mesmas necessidades fisiológicas, somos seres encarnados identicamente. Às vezes o nosso fenótipo, a nossa aparência é diferente de um para outro, a nossa posição social é diferente de um para outro, mas isso é externo, o ser em si não, o ser em si é exatamente igual. Então, igualdade e justiça para com aqueles que estão conosco era o chamamento. E ele alertava, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja, acima de nós tem alguém que vai olhar para nós também com justiça e equidade. Ou será que Deus vai fazer seleção, vai atender uns e deixar outros de lado? Vamos ao nosso boa noite, então, a Tânia, ao Sérgio, a Jaqueline, que estão nesse instante conosco também. Fátima, sejam todos bem-vindos. Esse versículo seguinte, que é o versículo de uso de Emmanuel para a reflexão desta noite, ele diz, em seguida, né? Então ele disse: vós, senhores, sabeis o que for fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que tendes também um Senhor nos céus. Então, alguém acima de nós. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Então, porque sempre para esse ser espiritual superior a nós, nos dirigimos em oração, em prece, vibrações, mentalizações. Então ele diz: perseverar em orações. Oração é fundamental, necessária. Hoje a ciência já tem provado, a neurociência, de que nós temos regiões do próprio cérebro que são ativadas quando temos pensamentos de oração, pensamentos de religiosidade, quando nos vinculamos a esse tipo de ação, nosso cérebro como que se acende em determinados pontos que permanecem apagados em outras situações. Então há até uma reação, né, no nosso próprio organismo, mostrando o quão é importante a oração. Por isso ele diz: perseverar em oração. Quer dizer, oração não é algo para ser feito vez ou outra, ou num dia específico, num momento específico. Perseverar em oração é perseverar num estado de conexão com a superioridade divina. Então, que toda a nossa vida, todos os nossos atos sejam atos de oração, atos de contato com algo melhor. Esse é o perseverar em oração.
velando nela com ação de graças. Quer dizer, cuidando desse estado da alma com ação de graças. Então, a gratidão, como também temos visto atualmente, tantos cursos, tantos encontros, tantos ensinos sobre a gratidão, que também movimenta em nós, nessa nossa, mostrado pela neurociência também, que a gratidão movimenta em nós energias diferentes. Então, nós vemos a gratidão como um elemento da oração, da conexão com o Criador, da conexão com o mais alto. Gratidão é ter ciência deste ser superior, ter gratidão por tudo que nos é oferecido, e isso é uma forma de oração. Cada vez que agradecemos, estamos orando, estamos nos ligando à divindade. Então vamos lá ainda, boa noite a Thaís e Rodrigo, Jaqueline, boa noite, sejam bem-vindos e vamos seguindo aqui com as reflexões que Emmanuel está trazendo. Chamava a nossa atenção, Emmanuel, a respeito então do comportamento do ser diante da oração, do agradecimento, da conexão com o Criador, mais do que com os ritos materiais, mais do que com os nossos comportamentos materiais. Dizia ele a respeito: muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. O que ele está dizendo a respeito de uma vassoura e do martelo? São ferramentas que nós movimentamos até mecanicamente. Pegamos de uma vassoura e saímos varrendo e não precisamos pensar no movimento. Entra no nosso automático e agimos quase mecanicamente. Aquele que também vai trabalhar com o martelo, ele também entra num ritmo natural, mecânico, ele não precisa pensar muito em cada pancada que ele vai dar com aquele martelo. São ferramentas e muitas pessoas querem. Ele fala muitos crentes, quer dizer, muitas pessoas fiéis, muitos religiosos, pessoas vinculadas à religião. Muitas pessoas que se dizem religiosas e gostariam de movimentar a prece ou a oração como se fosse um instrumento desse, uma ferramenta dessa, sem se preocupar muito, sem se envolver muito num ato mecânico. Costumam fazer assim, num ato mecânico. E nós vemos isso, verdadeiramente vemos pessoas fazendo oração como um ato mecânico. A cabeça nem ali não está, ela não está verdadeiramente participando daquilo. Tornou-se para ela um hábito que ela acha importante cumprir, claro. Ela acha importante e entende que isso é suficiente para que ela esteja bem. Mas eles, olha, muitos querem isso. E aí vem, para que usamos a oração, a prece, essa conexão com a superioridade divina? Primeiro, ele vai fazer uma listinha de comportamentos nossos, pretendendo usar a prece ou a oração como uma ferramenta sem maiores consequências. Então, muitos exigem resultados imediatos. Faz a prece do jeito que tem que fazer, como entende que é o ideal, mas espera ser atendido imediatamente. Lembram-se lá de Santo Antônio e do pessoal da fazenda que tinha vaquinha bolinha. Era um tal de atormentar a vida de Santo Antônio, querendo que ele desse uma solução para o trabalho que eles deveriam executar. Então exigem resultados imediatos, querem o passe de mágica, acha que fez a prece, já acontecerá aquilo que foi o objeto de pedido ou de súplica, desconhecendo esforços preparatórios. Para que algo aconteça, para que algo em nossa vida dê certo, sim, a prece é fundamental, especialmente porque ela nos energiza, ela nos dá um up, melhora a nossa condição e também nos dá clareza
na escolha. Claro, isso é muito bom para todos nós, mas é preciso um esforço preparatório para que aquele evento venha acontecer. Eu tenho que movimentar alguma força. A Cidinha encheu de vaquinha bolinha aí para lembrar a história. E a gente vai ver que no momento em que tiraram a bola da vez, tiraram a vaquinha que dava conta de todo mundo, todos tiveram que buscar, fazer um esforço preparatório para que aquela fazenda viesse a florescer, frutificar e progredir. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Pedimos, oramos, listamos lá a nossa necessidade, mas temos que ir atrás. Nós temos que correr, nós temos que ir ao encontro, nós temos que bater as portas para que as coisas se resolvam. Não aguardar passes de mágica, que é o nosso hábito mais comum. O segundo ponto que ele analisa, perseveram na oração. A pessoa sim, persevera, ela é contrita, ela vai fazer novena, trezena, ela vai fazer um punhado de atividades, vai acender uma vela por dia, vai orar um terço por dia, vai ler a prece de Cáritas todo dia de manhã, não importa, ela vai cumprir diariamente, então ela vai perseverar na oração, mas diante dos fatos da vida que ela está orando para eles, ela se mantém angustiada e espantadiça. Então não tem a confiança na ação da espiritualidade superior, seja ela dos santos, dos amigos espirituais, dos anjos, não importa a quem nós estamos suplicando. Nós não entregamos, não aquietamos o coração, porque já fizemos a súplica, porque já estamos nos movimentando naquela direção. Não, continuamos angustiados, continuamos assustados diante dos fatos. Um terceiro comportamento que ele vai listar: desgastam-se e consomem valiosas energias. Sim, nós desgastamos na vida, consumimos energia na vida, com tantas coisas, diante das aflições que nós vamos colocar como até aflições injustificáveis. Gastamos nossa energia por algo que não aconteceu. Muitas vezes nós temos aqueles diálogos internos, né? Temos lá um assunto pendente, vamos nos encontrar com alguém para resolver aquele assunto que está pendente e a gente já organizou todo o diálogo. Eu vou dizer isso, se ele vai responder isso, eu já estou dizendo B, eu já vou dizer C. Nós já criamos toda a cena, já criamos todo o diálogo, já ficamos bravos por conta daquilo que imaginamos que vai acontecer. Ainda não aconteceu. Então nos ocupamos e nos afligimos de uma aflição injustificável, porque não tem a razão para essa aflição. Às vezes o diálogo vai acontecer e não acontece nada daquilo que nós imaginávamos que iria acontecer e que nos aborrecia tanto. Aí a gente diz, nossa, deu tudo certo, eu nem pensei, imagine, não foi nada do jeito que eu imaginei, graças a Deus deu tudo certo. Mas gastei uma energia enorme, um dia inteiro esperando chegar aquele momento onde eu já discuti mentalmente, eu já briguei, eu já chorei, eu já afligi, antes que a coisa acontecesse de verdade. Então nós gastamos muita energia, consumimos essas energias nesse tipo de atitude. Outros, diz Emmanuel, enxergam somente o mal e a treva. Olham para a vida enxergando somente o caos. Enxerga tudo que é ruim, olha tudo sem saída. É assim que enxergam cada fato da vida. E isto é muito desgastante, é aflitivo. Não se digna examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade remota do bem. Nem olha que existe uma possibilidade. Olha, Emmanuel lista como possibilidade remota do bem.
a menor possibilidade de alguma coisa dar certo, a menor possibilidade de alguma coisa boa acontecer. Não perdem tempo, não olham para isso, pensam só no negativo, não tem jeito mesmo, é ruim mesmo, está tudo perdido mesmo. Não olham, não se vestem com a menor sinal de esperança na alma. Quer dizer, ficam orando, mas com essa condição de não crer na interferência divina. O Gil colocando fora a mania de barganhar com os santos, com Jesus, com os bons espíritos. Faço orações, prago promessas, se me der tal coisa. E é verdade, fazemos isso com o tempo inteiro, fazemos com os amigos espirituais, né? Se os mentores me ajudarem nisso, eu vou ajudar a casa, vou ajudar o orfanato, eu vou fazer tal coisa. Meu Deus, nós estamos colocando condições, tem um ser aí nesse meio. A atitude de ajudar aqui e ali deveria ser natural para nós. E se os mentores nos ajudassem, ou os santos, ou Jesus nos ajudasse numa aflição, nós temos que ter a gratidão. E essa gratidão manifesta por nos tornarmos criaturas cada vez melhores. Mas não essa ideia do toma lá da cá, como nós temos mesmo. E como dizemos sempre, o espírita não fica longe disso não, porque no repente, mesmo que ele não diga para os mentores, eu vou fazer isso aqui na Terra, cada atitude boa que ele tem, assim, que seja contabilizado para a minha desencarnação, a fim de que eu vá para o nosso lar, eu vá para uma colônia espiritual onde eu mereça ir. Quer dizer, continuamos querendo barganhar as coisas, preocupados em que alguém anote num caderninho para depois a gente poder cobrar. E o item de número 5, que Emmanuel vai falar, ele diz assim, encarceram-se no lado mal, perde uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Oram, mas encarceram-se no lado mal, no lado negativo. E olha a palavra que ele usa, encarceram-se. Ficam prisioneiros das vibrações densas, das vibrações negativas, dos envolvimentos ruins da vida. Ficam prisioneiros disso. Encarceram-se no lado mal. Por isso ele vê o mal em tudo, por isso ele acha que nada vai dar certo. Porque hoje existe uma palavra até que fala do vitimismo. Pessoas vitimistas. Elas estão sempre voltadas para esse lado mal. O que nós temos visto nesse comportamento da atualidade, que nós chamamos de mimimi, onde as pessoas se doem por tudo, ninguém pode falar mais nada, porque todo mundo leva para o lado ruim, leva para o lado mal. Esta pessoa está encarcerada neste comportamento, o psiquismo está fechado neste comportamento. E aí Emmanuel diz, perde uma existência inteira dentro deste comportamento, quer dizer, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom, que é o lado da esperança, que é o lado da leveza do ser, que é o lado de compreensão dos fatos, das coisas, é o lado de relevar muita atitude. Não teríamos tanto embate, tanta ponta de faca, né? Um com o outro, como a gente tem visto. Tudo ofende, tudo magoa, tudo é criticado, tudo é judicializado. Coisas que não tem, todo mundo está pisando em ovos, porque simplesmente nós escolhemos ficar nesse lado ruim, nesse lado negativo, pesado, denso, onde os grilhões estão aí nos prendendo, encarcerados dentro disso. E vamos deixar passar uma vida quando há tanta vida lá fora. Esse lá fora é fora de nós mesmos. Há tanta vida em torno de nós, tanta coisa boa acontecendo e nós não temos olhos para observar isto. E não fazemos qualquer movimento de mudarmos de lado, mudarmos para o lado da compreensão, para o lado do entendimento,
para o lado do apaziguamento. Olha, Jesus falou disso no Sermão da Montanha. Bem-aventurados misericordiosos. Ele falou disso. Bem-aventurados os justos, os mansos, os pacíficos, os pacificadores. Ele dizia desses comportamentos daquele que se transfere para o lado do bem. E dizia, o justo vai encontrar justiça, o misericordioso vai encontrar misericórdia, porque nós encontramos sempre aquilo que nós vivemos, produzimos e damos para a vida devolve. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão aqueles que herdarão a terra. A terra não vai comportar gente brava, gente briguenta. Está passando da hora de acabar com isto. E parece que por conta deste final de situação, é que nós estamos vendo isso tão exacerbado, tá? A flor da pele da maioria das pessoas. Então aqueles que neste momento estão vivendo comportamentos desse tipo, trazendo isso à flor da pele, muitas vezes é o momento dele olhar para si e ver que isso não está legal, não está bom. Está trazendo dor, sofrimento, separação, angústia, incômodo. É hora dele dizer, será que não tem nada melhor? Por isso que ouvimos atualmente alguns expositores espíritas falarem a respeito do mal, dizendo que os maus têm que se saturar do mal para poder mudar dessa guinada de 180 graus. E a gente diz, meu Deus, mas os maus têm que se saturar do mal? Né? Onde vai isso parar? Não dá para segurar essa gente agora? Saturar é chegar ao limite, ao excesso de maldade dentro de si, a tal ponto que passa a incomodar a própria criatura, a trazer tanto prejuízo para ela, a trazer tanto desconforto, tanta separação, tanta dor para ela, que ela diz, chega, agora eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. Então, ele tem que se saturar do mal para poder optar pelo bem. Enquanto ele não estiver saturado, ele vai fazendo, até que isto traga para ele um incômodo muito grande. E ele então queira descobrir, será que não tem nada diferente para eu fazer? Eu tenho impressão, eu li há muitos anos isso, que é no livro da Patrícia, que tem o primeiro Violetas na Janela, tem um chamado A Casa do Escritor, O Mundo que eu Encontrei do Licérgio, mas ela contava o caso de um homem, um espírito, um desencarnado, que ele fora um homem muito maldoso na terra, cometer assassinatos, assaltante, ladrão, e seguido de morte, os crimes que ele praticou. E ele desencarnou e continuava zanzando pela terra, continuava insuflando outras mentes e apreciando essas situações todas negativas, situações difíceis, densas, pesadas. Mas um dia a Patrícia encontra com ele e ele está como que perdido num determinado local e ela começa a conversar com ele. Aí ele começa a falar para ela o quanto ele está cansado de ser mau. Porque por conviver e aceitar esse tipo de situação que ele abraçou de bom grado no passado, ele se tornou escravo de outras mentes mais maldosas, impiedosas, muito mais impiedosas do que ele era. E ele estava servindo a essas mentes todo esse tempo que ele já estava desencarnado, ele estava ali como escravo, obrigado a cumprir tudo isso. E agora ele já não aguentava mais. Por conta disso, ele queria saber se não existia algo diferente para ele fazer da vida. E é aí que ele é encaminhado
para uma colônia espiritual, onde ele vai começar, que ele queria muito aprender a ler e escrever, coisa que ele não sabia. Por isso que eu tenho a impressão que está no livro A Casa do Escritor, que é da Patrícia. Que ele então vai para esse ambiente para aprender a ler e escrever e se transformar. Mas ele teve que se saturar do mal. Mesma coisa relata André Luiz no livro Libertação, na Cidade das Trevas, de Gregório, quando ele fala que eles se aproximam daquele reduto do mal, de vibrações densas, de mentes aguçadas em arquitetar o mal, em agir no mal e influenciar encarnados nas atitudes do mal, mas o que ele observa na periferia daquela cidade das trevas onde eles estão, ele observa muitas criaturas como corpos jogados, disformes, enfraquecidos. Ele usa uma expressão dizendo que eram como bagaços de cana, de onde foi retirado todo o suco, toda a vida, todo o vigor. Eram essas criaturas. E agora, saturadas do mal, acabadas, né? A energia toda gasta, o que elas queriam? Sair dali, queriam socorro, queriam ajuda, queriam ser amparadas. Então, dá para a gente entender quando os espíritos falam dessa condição que diz, meu Deus, mas essa pessoa faz tanta maldade, até quando Deus vai permitir uma coisa dessa? Existe o nosso livre-arbítrio. Então, quando ela estiver saturada disso, é que ela vai verdadeiramente se transformar. Vai se tornar uma outra criatura, porque ela está saturada de tudo isso que ela já vivenciou e já conhece muito bem. Então, Emmanuel traz aqui, nesse quinto item, que as pessoas se encarceram no lado mal, elas viram prisioneiras dessas atitudes, perdem e encarnados uma existência inteira, envolvidas nesse mal, sem qualquer propósito se transferir para o lado bom. Ela entrou na vida para fazer diferente, continua tendo os mesmos comportamentos ruins, pode atravessar uma vida, uma existência terrena envolvida nesse tipo de ação e concluir os seus dias na Terra dentro desse quadro. Está prisioneira, sujeita a todas essas agressividades de um mundo espiritual negativo, né? E que vai então ter que recuperar lentamente. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? Porque é o que acontece, tanto no caso da cidade de Gregório, como outros casos que a gente vê, né? As pessoas que estão aí dentro do sofrimento, do mal, muitas vezes, ela grita por socorro, ela quer pedir ajuda, e ele diz, mas qual é a probabilidade de êxito que é reservada a esse necessitado que está tão desarrazoado, que está tão enlouquecido e que grita pelo socorro, pela ajuda, né? Nós vimos isto recentemente nas câmaras de retificação de nosso lar, daquela jovem que era um espírito bastante evoluído e que vem então acudir o pai, um espírito endurecido e difícil. E ele está aos berros, aos brados, e ela vem, mas ela não tem como atender, porque a qualidade de vibração dele, do psiquismo mergulhado ainda naquela faixa densa, não permite. Ele não tem aquela condição preparatória para poder receber a ajuda. Ele não está pronto, não tem como atender, porque ele está preso dentro daquilo. Boa noite, Cidinha. Cidinha, nossa companheira, também chegando. Sebastiana, que eu não disse boa noite a todos. Então ele pergunta, como vai atender esse necessitado que solicita em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio diante da sua necessidade?
E diz: o concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. O concessionário é aquele que tem a concessão, que tem a possibilidade de oferecer alguma coisa. E é essa atitude que nós temos visto nas obras de André Luiz, dos espíritos superiores quando vão ajudar alguém. Muitas vezes ele tem que adiar a solução. Nós vimos isso agora quando estamos tratando da guerra, na obra de André Luiz, da Segunda Grande Guerra que vai explodir, nós estamos nesse trecho. Nós estamos vendo que muitas vezes tem que se adiar aquela ajuda, ela não tem como chegar. E aguardar, acalmar a dificuldade para depois poder agir. Isso é tão verdadeiro que muitas vezes pessoas chegam numa casa de saúde, num hospital, num pronto-socorro, e ela está tão aflita, tão desesperada, que os médicos e a área de enfermagem não tem nem como proceder com ela, tal é a agitação em que ela se encontra. Então eles têm que aguardar que ela se acalme para poder fazer os procedimentos necessários. Muitas vezes é por esta razão que eles induzem a criatura a um coma ou dão um calmante, um anestésico, para que ela se acalme e eles possam agir com presteza. Porque senão ela não deixa, eles não conseguem fazer um bom procedimento, porque ela interfere com a sua agitação. Então, com relação ao espírito, é a mesma coisa. Muitas vezes, o mundo espiritual amigo, nossos anjos de guarda, os mentores espirituais, os espíritos mais elevados, querem nos ajudar. Mas o estado é tão caótico em que a criatura está, que não dá, não há como. É preciso aguardar um tempo que chegue uma serenidade, uma calma, dê um descanso, uma tranquilidade, para então poderem fazer diferente. Na hora da fervura, da ebulição, não dá para fazer nada, porque o resultado não será o melhor, com toda certeza. E aí vai Emmanuel dizer: o indispensável, é indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho de ação de graças. Vejam que ele coloca o ato de agradecer como um trabalho, uma atividade. Trabalho é tudo que gera energia. Quando nós vamos lá para a física, nós aprendemos isso. Trabalho é movimento, é tudo que gera calor, gera energia. Então, o ato de agradecer, ele coloca como um trabalho, quer dizer, é aquilo que está gerando energia. Agradece, 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 porque cada vez que agradecemos, é bem aquilo que dizem: agradecer, fazer a graça descer até nós, a bênção descer até nós. Então, é um ato, uma ação de graças, um trabalho. Continua orando, persiste sim nas orações, como quiser, mas não deixe de agradecer o tempo todo, tudo aquilo que nós temos recebido, até as dificuldades. Porque essas dificuldades, elas são lições. E dessas lições, se conseguirmos tirar o proveito ideal, vamos sair mais maduros, mais sábios. Ainda assim, nós vamos, muitas vezes, depois de uma dificuldade que a gente passa, é que a gente lembra de agradecer. Aqui nós podemos lembrar todos esses casos que a gente vê de grandes acidentes, desencarnos coletivos, às vezes, de um avião, de um trem, de um ônibus, e alguém que perdeu a hora do embarque, perdeu a passagem, o trânsito atrapalhou, não conseguiu chegar a tempo. E ali o estado de aflição, e a pessoa até faz prece nesses momentos: meu Deus, eu preciso chegar, e por favor, que os bons amigos espirituais abram os caminhos, e os caminhos não abrem, e o tempo está passando, e aí a nossa condução se foi, e nós ficamos desesperados, porque contávamos com aquele embarque, sabíamos daquela necessidade, tínhamos algo a cumprir. Não vai muito tempo, lá vem a notícia: aquele veículo
colidiu, aquele avião caiu e pereceu todo mundo. E aí a gente diz, graças a Deus eu não estava lá. Porque só depois que passa a confusão e que a gente vê o resultado, é que a gente é capaz de agradecer. Não na hora que está acontecendo. A gente não é capaz de dizer, Senhor, eu agradeço que esse ônibus, esse carro está com o trânsito complicado. Eu agradeço porque houve esse impedimento. A gente não agradece nessa hora. A gente pede, né? Clama, pede ajuda. Mas Deus sabe das coisas e só então é que a gente vai perceber que havia um mal maior do qual nós fomos poupados. E aí, agradecer é um trabalho que gera uma energia nova que envolve todo o ambiente. Então, forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Não é só a fala de uma oração, não é. O que é louvar? Louvar a Deus. Emmanuel diz, é alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem. É aquela criatura, aí a gente entende aqueles cristãos que iam para as arenas cantando. Iam para a morte cantando, mas eles sabiam que aquele exemplo, aquele testemunho que eles estavam dando, era algo que ficaria para a eternidade gravado. Todos os que viriam depois saberiam do valor e do quanto aquilo foi importante naquele momento para as suas vidas e para as nossas vidas hoje. Então, é alegrar-se diante do combate, dentro do combate pela vitória do bem. Se estamos trabalhando pelo bem, ainda com todas as dificuldades que possamos ter naquele momento, devemos nos alegrar, mesmo dentro das dificuldades, porque nós trabalhamos pela causa do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Então, é entender. Há expressões na Bíblia onde determinados personagens dizem, Senhor, eu agradeço por estares me provando, eu agradeço por estares me permitindo passar por essa dificuldade. Eu sei, porque eles sabiam que aquilo era uma condição momentânea de algo muito maior, que viria depois. Algo muito maior. Então estavam sendo provados, estavam sucumbindo ali, é o bom combate, a guerra, alguém que vai, um militar de carreira que abraçou a sua carreira, ele vai para um combate com alegria, sabendo que daquele combate depende o bem-estar de muitas criaturas. Né? Depende a liberdade de outros tantos. Ele sabe, ele está indo para um sacrifício sabendo desse combate, mas sabendo do resultado que isso pode trazer. Assim também, o cristão, nos testes da vida, ele é um soldado do Cristo. Então ele está passando pela dificuldade, mas essa dificuldade terá uma resposta, né? Terá algo maior para ser, então, vivenciado. Então, ele vai nos dizer a respeito disso, e nos convidando a tirar das dificuldades, das adversidades, tirarmos vantagens e tirarmos aprendizado. De todas as dificuldades, podemos tirar vantagens e aprendizado. Tudo é lição. Nós temos que olhar e tirar dali aquela lição para podermos viver mais tranquilo adiante. Peçamos a Jesus. Vai Emmanuel já para o seu encerramento da página, dizer, peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, porque nós oramos pedindo a paz. Né? Senhor, dá-nos a tua paz.
falamos da paz em nome de Jesus, queremos a paz e pedimos a Ele, Senhor, faz com que haja paz no mundo. Claro que nós pedimos. Então, pede a Jesus o dom da paz, pede a alegria nos corações, mas não nos esqueçamos. Então, tem alguma condição. Eu posso pedir sim e devo pedir pela paz, pela alegria, pela saúde, pela harmonia, pelo bem-estar das criaturas. Tudo isso faz parte da nossa oração em favor do bem. Mas não nos esqueçamos de glorificar-lhes os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Há um ditado popular que muitas vezes as pessoas dizem, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Muitos falam isso. Por que é que a pessoa usa essa expressão? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Ela está dizendo que quanto ela mais procura fazer direitinho, fazer a sua oração, andar retamente, as coisas dão errado. As confusões se aproximam. Ela está dizendo isso nesse ditado popular. O que Emmanuel está pedindo? Que mesmo neste momento, entre aspas, que as assombrações aparecem, como nesse dito popular, nós precisaríamos glorificar. Nós precisaríamos ainda aí usar o nome de Deus para nos fortalecer diante dessas dificuldades, porque sim, não é aquilo que nós gostaríamos, elas estão em choque com os nossos propósitos, mas são nossos propósitos, são sempre propósitos terrenos, são propósitos da vida material. E a visão da espiritualidade maior, a visão de Jesus para todos nós, é com propósito uma vida plena, uma vida além da vida material. É uma observação do ser integral, do homem integral, corpo e espírito, e de uma vida que é eterna. Por conta disso que muitas vezes aquilo que nós pedimos para uma vida material não nos é permitido, porque traria a cada um de nós mais prejuízo do que alguma coisa boa, algum lucro como espíritos imortais. E continua ele ao encerrar dizendo: estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidos, descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Cada vez que as nossas orações forem essas, de gritos desesperados, de aflições enormes, de exigências descabidas a Deus, né? Coisa que não tem sentido nesse momento, que toda vez essas orações não ascendem, não sobem, não vai à esfera espiritual. São pensamentos densos, são palavras densas, são vibrações densas, que a tendência é descer ao nível terreno. Não sai daqui, não passa daqui. Não tem como ser mais do que esse nível em que estamos. Então, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Não vai servir para nada. Oremos, sim, confiantes, com o coração em paz, mesmo nos momentos de angústia, é aquilo, Senhor, o Senhor sabe da minha dificuldade, sabe da dor que eu estou passando, da aflição e da angústia. Não tenho nem palavras nesse momento para orar, mas eu confio na tua misericórdia. Confio. E colocamos sim nas mãos de Deus para podermos fazer o melhor. Para podermos ter o melhor e que a nossa oração vá aos céus. Vá aos céus. E assim nós sejamos ouvidos e agraciados com as bênçãos que necessitamos para seguir a trajetória que se faça necessária ao nosso existir. Então, meus amigos, fica aí a reflexão
a respeito da oração, e eu me lembro aqui de uma frase do Chico Xavier, que ele dizia, né? A oração de uma mãe arromba as portas dos céus. Porque a mãe, quando ora, ela ora com a intensidade da alma, a intensidade do coração em favor daquele filho necessitado. Ela confia de tal modo que ela entrega aquele filho nas mãos do Senhor. Por conta disso, é que a oração ganha uma força enorme pelo estado, então, de confiança do coração materno, que vai envolver aquele filho que está em dificuldade naqueles momentos. Por isso Chico dizia, a oração de uma mãe arromba até os portões dos céus. Não tem quem não consiga isso, né? Quem não consiga fazer assim. E aí nós nos lembramos de uma historinha, que é uma historinha muito bonitinha, muito leve, onde São Pedro começou a perceber que algumas pessoas que estavam tinham entrado nos céus, não tinham passado pelo portão. Ele não tinha visto aquele nome na lista dele. Ele não tinha recebido pessoalmente aquelas pessoas. E ele, de repente, foi dar uma voltinha lá por dentro e encontrou um punhado de gente que ele não tinha autorizado a entrada, que não passaram pelos portões, mas estavam lá dentro. E então, ele foi falar com Jesus. Senhor, tem alguma coisa aqui que está meio atrapalhada. Essas pessoas estão aqui dentro no céu, mas elas não passaram pelo portão. Eu não autorizei, o nome delas não estava na lista, elas não passaram por mim. Senhor, não é melhor a gente juntar todo mundo e devolver lá para a terra? Mandar para fora do céu? Porque elas não deveriam estar aqui. E Jesus disse, calma, Pedro. Essas pessoas estão aqui porque a minha mãe mandou abrir um pedacinho no muro, os seus anjos abriram e é ela quem está colocando para dentro essas pessoas. E como com a mãe a gente não discute, deixe que elas fiquem no céu. Minha mãe sabe por quê. Então vejam, é uma historinha para criança, uma historinha, mas que mostra o coração da Mãe Santíssima, o coração de Maria, intercedendo por aqueles que nem sequer teriam direito de estar acolhidos numa condição maior. E ela está ali, arrombando as portas do céu para aqueles filhos mais desgarrados, mais necessitados, mais difíceis. Então a nossa obrigação é essa mesmo, orar, pedir, entregar, confiar que o melhor será sempre feito para todos nós. Mas isso não nos isenta de agirmos no bem. Não é só orar, não é só pedir, não é só entregar. Tem a ação no bem que todos precisamos fazer para que ele se movimente verdadeiramente. E em termos de ação do bem, vamos hoje, nossa quarta-feira, está aqui a nossa água, como sempre pedimos que Jesus permita que os amigos espirituais coloquem sobre as nossas águas, as águas que vamos sorver, as águas que estão à cabeceira dos doentes, que estão sendo oferecidas nesse instante, aquele que está com problema de saúde, com dor, com aflição, com angústia, com peso, que eles possam ser amenizados através de fluidos salutares, que os bons amigos espirituais venham a colocar neste veículo maravilhoso, universal, que atende às necessidades humanas. Que Deus possa abençoar as nossas águas, a fim de que elas sejam o medicamento que necessitamos. E vamos à prece à Bezerra de Menezes, que interceda junto a Jesus por todas as criaturas. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda, o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, os lares sejam todos amparados, assistidos, as famílias socorridas, os doentes e necessitados possam receber os fluidos do alívio das suas dores, as almas aflitas recebam a luz. E até amanhã, que Deus nos permita, estaremos aqui de novo. Boa noite a todos.